quando a gente passa dos 60, a gente tem a impressão incômoda que o tempo está voando, que o tempo está escorrendo por entre os dedos da gente, as areias do tempo. E não era assim quando a gente era jovem, quando a gente era criança, principalmente, né? Quando a gente é jovem, adolescente, só tem uma coisa que a gente quer, que o tempo passe rápido, que é o que está acontecendo agora e que a gente não quer. Mas quando a gente é criança, quando a gente é jovem, quando a gente é adolescente, a gente quer que o tempo passe rápido, porque a gente quer ter 18 anos logo. A gente quer ter 18 anos logo para poder dirigir, para poder namorar, para poder ter dinheiro no bolso, para poder não precisar dar satisfação de onde vai quando sai, a que horas vai voltar. Então, essa é a nossa meta quando a gente é adolescente. Que o tempo passe rápido, mas não. Ele passa lento, ele se arrasta. Essa é a nossa percepção, porque o tempo não se arrasta, nem voa. Essa é apenas a nossa percepção. Porque quando uma pessoa tem 5 anos de idade, um ano corresponde a 20% da vida dessa pessoa. Se você tem 60 anos de idade, um ano representa aproximadamente 1,5% da sua vida. Essa proporção é que faz a diferença. Sem contar que infância e adolescência, principalmente infância, é um período cheio de descobertas e de aprendizado. O cérebro está ocupado com isso, está vendo coisas pela primeira vez, então faz com que o tempo seja mais longo. Já a realidade de um adulto, a realidade de uma pessoa madura, é de rotina e repetição. Rotina e repetição. E rotina e repetição fazem com que o tempo passe mais rápido. Qual é a lógica disso? A lógica disso é que o cérebro, vou falar bem devagar porque é importantíssimo, o cérebro não faz esforço nenhum para processar o que é previsível. Vou repetir. O cérebro não faz nenhum esforço para processar o que é previsível. Ou seja, voa, voa, voa. Não tem nada que processar. Mas como é que a gente combate isso? Tentando reproduzir o que acontecia quando a gente era mais jovem. Novas experiências. A gente tem que ter novas experiências, visitar lugares, quebrar a rotina, fazer um caminho diferente para o trabalho, fazer um caminho diferente para o supermercado. Multitarefa, fazer várias coisas ao mesmo tempo, não. Isso vai fazer com que o tempo passe depressa. Quando você abrir os olhos, o tempo já passou, o dia já passou, horas passaram. Isso não é legal. Então, multitarefa é uma coisa a ser evitada. Se você está almoçando, você só almoça. Se você está ouvindo música, você só ouve música. Essa é uma maneira de fugir dessa mania que a gente tem de multitarefa. Né? Agora, a verdade é que a gente tem que colocar variedade no cardápio da vida da gente, para que o cérebro possa ter de novo a experiência de processar coisas e não passar voado na rotina. Né? Então, aprende a tocar um instrumento musical. Ah, mas não tenho tempo de me tornar um pianista. Ninguém está falando para você se tornar um pianista de concerto, nem um violonista ou guitarrista, ou nada disso. O propósito não é esse. O propósito é que, primeiro, que aprender alguma coisa é excitante. Né? E segundo, que você vai dar uma oportunidade para o seu cérebro que está pedindo, está implorando para processar alguma coisa. Então, aprende um instrumento musical. Estude um instrumento musical. Aprenda. Não precisa aprender tanto assim não, mas estude de maneira que te dê prazer e que
faça com que o seu cérebro possa processar coisas novas. Aprenda um idioma. Não é para você ler Shakespeare, não. É para fazer com que o cérebro possa processar alguma coisa nova. E é prazeroso fazer coisas novas. Não é? Então, novidade. Quanto mais novidade, mais o cérebro faz esforço para processar. Isso é a diferença. Porque o cérebro não faz nenhum esforço para processar o que é previsível. É a coisa mais importante. Algumas estratégias. Eu tenho uma coisa legal. Você pode, por exemplo, para manter o controle da sua vida, o controle do seu dia, o controle do seu tempo, manter mesmo um diário, como se fosse um diário de novela de época, só que não é um diário de novela de época. Por exemplo, o Facebook tem uma função que eu acho que o nome é Somente Eu, Somente Eu, enfim, onde você posta coisas, você escreve coisas e posta, ou posta fotografias ou qualquer coisa, mas só para você. Você não dá acesso para ninguém, se você não quiser que ninguém veja. Mas é só para você, simplesmente para você, quando quiser, abrir aquilo ali e ver que a sua vida não é uma coisa que nada acontece. Acontece um monte de coisa, olha ali, tá tudo ali, aquele dia que eu fui ali, aquela pessoa que eu falei, aquela foto que eu tirei naquela situação, aquele show que eu fui. É uma coisa boa às vezes, mas que é a matéria-prima da vida, fazer coisas, né? Então isso é uma coisa legal, esse Somente Eu, não precisa ser no Facebook também, qualquer mídia social vai te dar essa prerrogativa de você fazer um registro dos seus dias, que você tem atividades nos seus dias e que a sua vida não é uma coisa que passa rápida porque já passou, né? Uma coisa que eu tinha sempre, não tenho mais, eu tinha essa ansiedade do tempo estar passando por mim, está escorrendo pelas mãos, né? Como diz a música. E eu lembro de uma coisa que eu fiz que deu muito resultado, né? Para poder fracionar o que era uma coisa só e fazer com que o tempo não passasse tão rápido, que ele passasse mais vagarosamente, como era quando eu era jovem, como era quando eu era criança. Sabe o que eu fiz? Eu passei a mudar o papel de parede, o wallpaper, né? Do celular, do smartphone, todo dia. Então, todo dia era uma foto nova, uma imagem nova. De preferência, algo que signifique alguma coisa boa para você, né? Então, todo dia mudava. Porque o celular, o smartphone, é uma coisa que a gente está pegando toda hora. É como a vida é hoje em dia. A gente está pegando toda hora. Então, toda hora você tem um lembrete de coisa nova. Olha ali, coisa nova. Essa não é a mesma foto de ontem. É uma coisa nova. Uma coisa nova, e o cérebro tem que processar uma coisa nova. E isso te dá o senso de longo, do tempo longo. Para mim funcionou bem. Porque às vezes é um toque, pequeno toque que é necessário para que você efetue as mudanças maiores na sua vida, né? Então eu colocava, cada dia era uma foto diferente. E essa é uma sugestão que eu faço. Porque o tempo ele não está passando nem lentamente, nem rapidamente. É tudo uma questão de percepção. E o pior inimigo da realidade é a percepção. Mas a gente pode manipular essa percepção à nossa vantagem. Essas são algumas estratégias para fazer com que isso aconteça. Por quê? Por quê? Porque o cérebro não faz esforço nenhum para processar o que é previsível. Passa batido. E nesse passa batido a gente acha que o tempo nos foi roubado. Vamos manter controle do tempo. Assim.
manter controle da percepção das coisas que a gente faz. Que a nossa vida é cheia, que a nossa vida é rica, que o nosso cotidiano é rico. É preciso disciplina. É muito fácil cair na zona de conforto do não vou fazer nada, vou me queixar, vou sentir autopiedade. Não. A gente tem que fugir da zona de conforto e ir para a ação. Não é o que os jovens fazem? Os jovens estão sempre pensando alguma coisa, querendo alguma coisa, buscando alguma coisa, esperando por alguma coisa, com a mente ocupada em coisas, em aprender, em absorver. Até indo na escola e aprendendo física, que é uma coisa chata, química, que é uma coisa chata, me perdoem os químicos, me perdoem os físicos, mas você tem de processar coisas, e isso faz com que o seu cérebro te dê a vantagem da percepção favorável do tempo. Nada demais, apenas uma questão de disciplina. E isso é uma coisa que a maturidade nos dá. Disciplina. E se não deu também, a gente desenvolve. Né? Tem muitas coisas boas para acontecer para a gente.